Olha que legal como um fisioterapeuta pode ajudar muito o trabalho de um mero professor. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque como que a gente vai fazer para melhorar o trabalho dos glúteos, para hipertrofiar mais glúteo com o trabalho, né, da fisioterapia? Ótimo, Lê. Assim, e como identificar isso, né? Porque às vezes a pessoa para pensar e ela não entende o como que a gente chega nesse raciocínio. Se ela observa que o quadríceps tem um desenvolvimento muito fácil, a genética é boa, tem aquele clássico, né? Sim, genética do meu quadríceps é ótima. Às vezes sente dor lombar e às vezes sente dor no joelho, muito provavelmente esteja com uma inibição do glúteo. E o glúteo não desenvolve direito. Isso daí eu atendo demais, pego muito, né, muito mais mulher no caso, porque ela quer enfatizar o glúteo e vai tentando, trilhando aquele caminho de qualquer jeito, mas não vai. E aí ela vem me procurando justamente com essa queixa, dor no joelho e dor lombar. Muito provavelmente tem um glúteo disfuncional nesse caso. Eu já identifiquei muito isso de aluno da consultoria, inclusive já indiquei alguns alunos aqui para o Rafa, né? E realmente é verdade, Rafa, a gente vê isso que você falou, dor no joelho, dor na lombar, quadríceps gigantesco e o glúteo não vai. Não vai. Qual que é a solução? E coloca abdutor, tudo que tenha movimento nesse momento não vai responder. Então tem que iniciar um trabalho progressivo mais leve, porque a pessoa espirrou, é lombar. Ela espirrou, é quadríceps. Tudo ela joga sem seu glúteo. Então assim, precisa jogar um exercício bem isolado e isométrico para ele começar a engatinhar e falar assim, então é aqui que eu preciso contrair, de glúteo. Tá. Né? Uma abdutora isométrica no final do arco, abdutora isométrica no início do arco, né? Aí a partir disso ativou bem, nossa, agora eu tô, conectou. Aí você faz o movimento, né? Eu coloco muitos pacientes, e o pessoal pode até testar em casa agora, no vídeo, depois que acabar. Fique em pé em uma perna só, durante 1 minuto. É impossível ela não sentir o glúteo, porque a alavanca do quadril está aqui. Se ela fica em pé em uma perna só, vai querer fazer isso. Quem sustenta ela aqui é o glúteo. Então o glúteo está nessa lateralzinha sustentando o quadril firme e a outra perna flutuante. Então se ela faz 3 séries de 1 minuto em cada perna, ela vai sentir uma conexão do glúteo como ela nunca sentiu na vida. Então o que você está sugerindo é ela forçar um pump ali no glúteo, uma ativação... prévia ao treino de perna. Antes de fazer o treino de perna. Isso, porque se ela não fizer isso, vai sempre compensar no músculo que está facilitado a conexão neuromuscular. Então, isso é muito importante. E, obviamente, favorecer a extensão do quadril. Então, por exemplo, quem fica muito tempo sentado, é quase que certeza que o glúteo vai estar inibido. Por quê? Ele está em alongamento mais de 8 horas por dia, e no momento em que você levanta, seu corpo ainda entende que você está sentado, né, e não consegue projetar esse joelho para trás. Pensa num corredor. O que ele faz quando ele dá aquela patada para poder correr? É glúteo. Então você pega até o documentário do Usain Bolt, ele treina glúteo infinito, o cara é muito forte no glúteo. E o cara dá uma patada que, né, corre mais que ninguém. Então assim, o importante é você perceber o quanto da capacidade que você tem de correr o joelho para trás do seu tronco. Isso daí favorece a ação do glúteo de um jeito brutal. Então você está falando um trabalho de flexibilidade agora. Exato. De qual região? Da parte do reto femoral e iliopsoas, que é bem a parte da frente da coxa. Se essa parte da frente da coxa está grudada no seu abdômen, como é que você vai gerar essa extensão para poder contrair o glúteo? Não gera. Então primeiro solta, permite a articulação movimentar e depois faz um trabalho de equilibrar numa perna só para poder conectar. Aí conectou o glúteo, você vai para um agachamento. Mudou, é outro exercício. E a mulher que usa o salto alto? Ela faz justamente, ela muda o centro de gravidade dela e tem uma ativação maior do glúteo, mas aí dói a lombar. Perfeito. A gente atende muito isso no consultório. Porque o salto alto, ele padroniza o pé para baixo. Então, quando ela agacha, o joelho não corre à frente. Então, o que ela faz? Ela corre o quadril para trás. Já que o joelho não corre para frente, ela corre mais o quadril para trás. Então, ela inclina muito. O glúteo desenvolve melhor, só que em contrapartida a lombar fica sobrecarregadaça. E aí, então, qual que é o procedimento? Aí a gente tem que corrigir, claro, tem que manter uma estabilidade de lombar, mas assim, eu já tive paciente que fazia todo o trabalho de core, só que nunca tinham mexido no tornozelo dela.
mexeu no tornozelo, 3, 4 sessões já não sentia mais nada. Porque vai encurtando. Isso, porque o tornozelo fica muito rígido e não tem a mobilidade. Aí não transfere a carga, vai apitar em algum lugar. O ideal é sempre que seja distribuído, né? Uma parte da carga chega no quadril, a outra no joelho, a outra no tornozelo e assim distribui bem. Distribuição é o que vai fazer a chave para ganhar força e conseguir conectar o músculo que você quer, né? Ótimo. O Rafa atende vários alunos meus da consultoria, o link está aqui, tá na descrição, dê uma olhada no Instagram dele. Rafa, eu vou deixar a indicação aqui de um vídeo então de um treino de glúteos, certo? Completo, que foca tanto a região do glúteo máximo, médio e mínimo, que a gente tem que estimular os três, tá? Então, aqui a gente tem um trabalho suplementar a esse que você vai ver agora aqui. Dá uma olhadinha nesse vídeo.